Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso canal aqui pelo YouTube, através da Casa dos Tarefeiros da Última Hora. Casa essa de cura e de conscientização, onde aqui o nosso vídeo já demonstra para vocês tanto o telefone como o endereço para que você possa estar ligando e agendando o seu tratamento espiritual. Aqui no nosso canal temos bastante conteúdos, palestras aos sábados com os meninos, que falam sobre um pouquinho da desobsessão e apometria. Temos a doutora Thaís na quinta-feira, que nos dá bastante instruções, orientações, pois ela é uma psicóloga e ela consegue passar para nós bastante segurança. E nós aqui no domingo temos o nosso querido Evangelho para que possamos iniciar a nossa semana com muito reconforto, com muita gratidão, com muita fé, sabendo que estamos sendo assistidos aonde quer que possamos estar. Eu, Ana Cristina, venho lhe convidar para que nós possamos juntos, mais uma vez, neste domingo, que Ele possa, sim, apaziguar os nossos corações, esses nossos mentores e amigos espirituais, para que entramos em conexão com a espiritualidade. Essa que nos alicerça, essa que nos dá toda uma explicação lógica e bem sensível em todos os aspectos de assuntos pelo qual muitas vezes temos dúvidas, e a doutrina espírita com certeza vem nos esclarecer. Então que possamos nos relaxar e convidar esses nossos mentores para que possam ir adentrando em nosso lar e que já possam fazer aquela varredura com todas essas fraternidades, retirando todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer desarmonia, a doença, e colocando no lugar de tudo isso toda a tranquilidade, a saúde, tanto física como mental e espiritual. Que toda e qualquer projeção, formas de pensamento seja retirado e tudo isso no lugar seja transmutado para o bem. E assim, com a permissão do plano maior e de todos nós, vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. Vamos iniciando o nosso Evangelho no lar, para que nós possamos assim estar conversando um pouquinho sobre o que a nossa doutrina espírita nos fala sobre quando nós temos em nossas existências a perda de um ente querido. É indiscutível a dor que sentimos, a frustração, o desconsolo, a desarmonia, uma dor imensurável e tudo mais. Quem diante da morte de uma pessoa muito querida, seja um familiar ou um amigo, não se perguntou o porquê e não chorou de tristeza, sentindo um vazio na própria alma, à frente de um corpo inerte e sem vida? Quem não sentiu profunda tristeza ao se deparar nos dias seguintes com a ausência de quem preenchia aquele pequeno espaço da sua vida? O sentimento de perda e de vazio costumam nos acompanhar face à morte, principalmente quando não temos outra perspectiva a não ser o fim de tudo, separação definitiva e irremediável, trazida pelo pensamento do nascer, viver e morrer. Entretanto, seja como for que pensemos a vida, é fato que a morte, mais cedo ou mais tarde, nos visitará, ceifando entre queridos até chegar o nosso próprio momento de encará-la de frente, pois a morte é a única fatalidade da vida humana, ou seja, todos morreremos um dia. Outro é o sentimento quando a visão espírita nos leva em conta a existência da alma. Com a crença da vida futura após a morte, ou seja, que a alma, sendo imortal,
o espírito, sendo imortal, continua viva e independente no mundo espiritual, mantendo sua individualidade, sua inteligência e seus sentimentos, como tinha aqui na Terra. A perspectiva sobre a morte se modifica totalmente e ela passa a não mais a nos aterrorizar, sendo encarada com maturidade. Afinal, a existência terrena é passageira, pois a verdadeira vida é a espiritual, onde a morte não existe. A visão espírita sobre a morte não exclui de maneira alguma o sentimento humano da saudade. Sentimento, aliás, natural. Nem impede que verdamos lágrimas na despedida, mas nos conforta e, ao mesmo tempo, nos impele a continuar a nossa vida, pois sabemos que quem partiu de retorno ao mundo espiritual também dará continuidade ao seu viver. A vida pertence a Deus e, assim, como Ele nos dá, Ele nos retira, sempre de acordo com a sua vontade perfeita e justa, e sempre de acordo com as nossas necessidades evolutivas, pois o acaso não existe. Mas esses nossos irmãos que se seguem, o plano maior dá toda uma sustentação para que eles possam ficar bem, isolando momentaneamente toda e qualquer interferência que nós aqui encarnados, pela falta, pela saudade, pelo amor que sentimos, muitas vezes nos proporcionando dores inconsoláveis, fazem com que nós possamos até mesmo atrapalhar a ida desses nossos irmãos tão queridos. Mas, diante da morte, no dia seguinte, se vem a grande pergunta: o que vamos fazer com os pertences, com as utilidades que ele tinha? Como vamos assim agir em relação a tudo que continha, que tudo que faz nos lembrarmos da lembrança dessas pessoas tão queridas? Muitos familiares se perguntam quanto tempo demoramos para doar, ficar, ou até mesmo jogar fora os pertences. Como fazemos para sabermos se eles estão bem ou se eles não estão? Como saberemos lidar com essas coisas que a vida nos pede? Porque a vida continua. E com isso, a visão espírita nos dá bastante respostas pelo qual podemos estar agindo, para que possamos estar com a consciência plena de que estamos fazendo as coisas de acordo com aquilo que a gente acredita que é o correto. Se uma pessoa que falece, ela deixa por escrito toda e qualquer determinação de como ela quer que as coisas delas aconteçam, como, por exemplo, os órgãos físicos, os bens materiais, tudo se torna até muito mais fácil, tudo mais rápido, vamos dizer assim, porque ali você só vai seguir o que ele próprio deixou. Mas se ele não te deixa nada, como você deve agir? Como você deve proceder no teu dia a dia? Não é nada fácil, todos nós sabemos disso. Quem já passou por isto, sabe como eu, que é uma dor que dilacera, mas que é necessário, pois o luto faz parte do contexto da nossa vida. E a doutrina espírita nos dá, na pergunta 155 do Livro dos Espíritos, a segunda pergunta. Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? E a resposta nos esclarece que não. A alma se prende, ou melhor, se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado, porque os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames, e esses se soltam e não se rompem.
O medo da morte é a maior causa de medo que o homem carrega, será? Temos que ter um entendimento que cada espírito tem a sua história e suas necessidades de aprendizado. E são esses fatores, com mais a compaixão divina, que atenua a nossa caminhada aqui na Terra, que determina o tempo necessário entre uma encarnação e outra. Após o período de readaptação do desencarnado ao plano espiritual, ele começa uma fase que pode ser mais ou menos longa de aprendizado e revisão de suas encarnações, sempre com o objetivo do aprendizado, das leis divinas e do crescimento moral do espírito. E assim nós, encarnados, começamos o processo de lidar com os objetos pessoais de quem já faleceu. O melhor uso que podemos dar é a caridade. Entretanto, devemos ter um pouco de cuidado, pois cada criatura passa por um momento diferente das outras, principalmente no campo do luto. Algumas pessoas precisam de um tempo maior para abrir mão daqueles objetos, ou seja, gradativamente se acostuma com a continuidade da vida a partir da ausência daquela pessoa querida. O tempo será interior para cada um. Enquanto algumas pessoas vão optar pela doação praticamente imediata, outras precisarão talvez de anos para compreender o final daquele ciclo material. Ou seja, o período de despertar, de que aqueles objetos não possuem a utilidade na vida prática daquela residência e que não demonstra falta de amor e não vivendo de luto. Tudo com calma e tranquilidade, que possa passar o seu luto. O que nos fala sempre todo e qualquer médico, psicólogo, e a própria doutrina espírita também explica isso, que temos que ter o cuidado conosco mesmo, porque muitas vezes no frigir dos ovos, com a nossa ansiedade, com aquela dor, nós possamos fazer atos e desfazer de coisas que pela qual nos trazem lembranças grandiosas, lembranças assim de muita alegria, de muito sorriso, de satisfação. Por isso, o tempo do luto deve, com certeza, ser vivenciado, mas não sofrido. Nunca podemos nos esquecer porque falamos em caridade. Porque exatamente sobre guardar tudo o que está sobrando na nossa casa ou na casa daquela pessoa pode estar fazendo falta para alguém. E a base da nossa essência da doutrina espírita é a caridade. Ou seja, o espiritismo não determina o tempo para isso ocorrer. Deve ser de maneira natural. E em seguida, a etapa de compreensão imaterial passa a tocar profundamente quem ficou. Em outras palavras, que a caminhada continua ainda mais bela com o fortalecimento espiritual, a nova consciência que preenche os espaços antigos. Estamos todos em processo de constante aprendizado para nossa elevação espiritual, renúncia e autoconhecimento. Portanto, fazer o bem ao outro é sempre fazer o bem a nós mesmos, acima de tudo. E vamos assim, temos o entendimento de que, como a vida após a morte, de acordo com as próprias palavras do nosso Evangelho, com a lógica é a mais rigorosa justiça. O homem é filho de suas obras, durante esta vida e após a morte. Ele não deve nada ao favor. Deus recompensa-o pelos seus esforços e pune-o pela negligência enquanto for negligente. O que acontece é apenas uma mudança do lado material para o lado espiritual. O que sucede à alma no instante da morte a resposta não poderá ser mais clara, que volta a ser espírito
isto é, volve no mundo dos espíritos, dando-se partida momentaneamente. Assunto delicado e penoso, mas se olharmos pelo lado de que a vida continua, como nós acreditamos, porque não é possível que Deus, que é todo amor, todo poder, dá para nós a experiência de como amar, de como doar, como educar, como aconchegar, como abraçar, sentimentos inusitados de alegria, de percussão no sentido de ver as coisas boas da vida, de repente apagar tudo isso de nós, retirar a nossa vida como se nunca tivesse existido. Isso é uma coisa um pouco para mim e acredito que para todos os espíritas, e lógico. Claro que cabe aqui várias outras perguntas, como por exemplo, será que os espíritos sabem que eu estou sofrendo? Será que os espíritos sabem que eu gostaria de vê-lo, que eu sinto saudade? Será que eles vêm aqui nos visitar? Será que existe um meio de comunicação entre nós? É claro que nós vamos aqui deslanchar um monte de temas e nós vamos estar conversando sobre isso nos próximos evangelhos, para que possamos ter sempre a clareza de que mesmo nos momentos alegres e nos momentos um pouco mais tristes, tudo tem um porquê e um para quê, e tudo faz parte de uma grande viagem nesse nosso grande universo. Que vocês possam agora apaziguar os vossos corações, tranquilizar a vossa mente, e que nós possamos assim agradecer ao Plano Maior por toda esta oportunidade, que possamos assim agradecer ao Plano Maior por uma semana que vivemos com muito aprendizado e que essa semana comece com muita luz, com muita clareza, com muita fé, perseverança. Abençoado seja o Senhor a nossa casa, os nossos familiares, os nossos amigos, a todos que estão no nosso trabalho, os nossos vizinhos. Abençoado seja o Senhor a todos que estão nesse grande universo, com inúmeras dificuldades, mas também por esse mundo ser maravilhoso. Obrigada, meu Pai, por toda essa sua misericórdia para com todos nós. Vamos pedindo pela Casa dos Tarefeiros, pelos tarefeiros, ao Dr. Antônio com toda a sua equipe médica, ao nosso copo com água que já possa estar aí. Abençoado seja o Senhor, que essa água em contato com as nossas células seja o reconforto para a nossa saúde. E assim, vamos dando por encerrado mais este Evangelho e espero contar com todos na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus.